morte é o nosso Deus. Então vamos lá, pergunta 38. Será que nós vamos ter condições de projetar, Caio? A 38. A pergunta 38, enquanto o Caio vai pondo ali para a gente, é a seguinte: qual a necessidade de um mediador ser Deus, né? Então, a resposta que os irmãos de Westminster ofereceram é uma resposta bastante completa, dividida praticamente em 8 partes, né? E cada parte, então, associada a um versículo bíblico que comprova essa afirmação que é feita pelo catecismo. Então, os irmãos conseguem ler comigo ali, juntos, para a gente ajudar também, né, a gravar o texto? Então, qual a necessidade de um mediador ser Deus? Vamos ler? Era necessário que o mediador fosse Deus para poder sustentar a natureza humana e guardá-la de cair debaixo da ira infinita de Deus e do poder da morte, para dar valor e eficácia aos seus sofrimentos, obediência e intercessão, e para satisfazer a justiça de Deus, conseguir o seu favor, adquirir um povo peculiar, dar a este povo o seu espírito, vencer todos os seus inimigos e conduzi-lo à salvação eterna. Então, vejam que é uma resposta bastante complexa, né? Que, como eu disse, é dividida em várias partes. E agora nós vamos ler, então, os textos correspondentes a estas partes. Então, a primeira afirmação aí, a primeira grande frase que nós temos, é esta que vai até a expressão poder da morte. Então, era necessário que o mediador fosse Deus para poder sustentar a natureza humana, porque se ele não fosse Deus, ele não conseguiria manter a natureza humana sem pecado, né? Para que ele pudesse guardá-la de cair debaixo da ira infinita de Deus e do poder da morte. Então, Cristo, ele precisava ter a natureza divina exatamente para que a natureza divina fosse capaz de nos manter como representados por ele, né? Livres da ira de Deus e do poder da morte. Vamos ver 2 textos aí que são citados pelo catecismo. O primeiro deles é Atos 2, 24. Atos 2, 24. Atos 2, 24, que diz assim. Eu vou ler também o 22, né? Até o 24, para ficar o parágrafo completo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. E agora vem a parte que nós queremos destacar. Porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Então, a morte não pode reter o poder de Deus. Então, era necessário exatamente ser Deus para que, pela natureza divina, a morte fosse absolutamente desprovida, né, do seu poder. Como Paulo, lá em Romanos, diz, o aguilhão da morte ele foi tirado. Né? Então, onde está, ó morte, a tua vitória? A morte já não tem mais poder sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, exatamente pelo poder de Cristo, Deus que venceu a morte. O outro texto é Romanos 1:4. Romanos 1:4. Também mostrando o poder de Jesus em relação à morte. Diz Paulo aí, né, que ele foi designado, está falando de Jesus, né, o Filho, versículo 3, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Então, quer dizer, como homem,
Ele veio da descendência de Davi, a sua natureza humana, mas, versículo 4, ele foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, aqui a gente percebe as duas naturezas, né, do Redentor. A gente percebe Cristo como sendo o homem, filho, porque ele é da descendência de Davi, mas, ao mesmo tempo, né, Paulo diz que ele foi designado Filho de Deus, ou seja, é homem enquanto descendente de homem, mas é Deus enquanto descendente, ou para usar o termo teológico, né, gerado a partir, né, do próprio Espírito de Cristo. Então, essa é a primeira afirmação. Era necessário que o mediador fosse Deus, para que ele pudesse, então, sustentar a natureza, guardá-la de cair debaixo da ira e guardá-la do poder da morte. Então, veja, se nós conseguimos hoje vencer a morte, naturalmente não a morte física, né, porque a morte física nós deveremos todos passar por ela, a menos que Cristo volte antes e sejamos arrebatados, né, transformados na ressurreição de Cristo. Mas, se formos morrer fisicamente, nós morreremos fisicamente, porque Jesus mesmo disse que nós deveríamos voltar ao pó, e se o grão de trigo não morrer, ele fica só, né? Ele não produz, então a morte faz parte da natureza humana, mas nós cremos que a morte não é capaz de nos encerrar, de nos fechar, de nos prender, porque agora, pela nossa natureza divina, o que é a nossa natureza divina? Nós somos, do mesmo modo que nós estamos ligados a Cristo, do ponto de vista humano, porque Cristo veio e se encarnou, né? Tornou-se homem como nós agora também nos tornamos herdeiros da sua natureza divina. Então, não que nós nos tornemos deuses, claro que não é isso, mas nós herdamos tudo aquilo que é espiritual, ou tudo aquilo que é divino. Não é? Por isso que nós temos a certeza de que, quando formos para o céu, nós teremos os nossos corpos transformados e habitaremos um espaço diferente do espaço terreno, do espaço humano, né? Nós habitaremos um lugar em que foi especialmente criado para aqueles que têm agora um novo corpo. Os nossos corpos serão transformados. Também o catecismo afirma, né, uma segunda frase, que é para dar valor e eficácia aos seus sofrimentos, ao sofrimento de Cristo, né, a obediência dele e a intercessão. Então, são três aspectos também muito importantes, porque Cristo ele sofreu, mas, como homem, ele não suportaria sofrer o que ele sofreu, sobretudo a pena dos pecados, né? Talvez Cristo sofresse, talvez como homem ele até conseguisse sofrer o sofrimento humano, de ser, por exemplo, quase morto, né? De ser torturado pelos romanos, mas a grande questão é que ele não conseguiria sofrer a ira de Deus, porque nenhum homem é capaz de sofrer a ira de Deus. Cristo só conseguiu sofrer, ou só pôde sofrer, em razão da sua natureza divina. A mesma coisa tem a ver com a obediência, né? Ele obedeceu porque era perfeito, sem pecado. E também a intercessão, ou seja, ele pode interceder por nós, porque a intercessão dele é uma intercessão também divina, uma intercessão perfeita. Mais uma vez, dois textos, vamos ver Atos 20 e 28. Atos 20, 28. Atos 20, 28, né? Paulo falando aos presbíteros lá em Éfeso, Paulo diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, e aí vem o trecho que o catecismo destaca, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, o sofrimento de Cristo valeu, né, a compra de um povo para si, que, aliás, também está ali na pergunta, logo no final, né, quando diz ali,
adquirir um povo peculiar. Então, a natureza divina de Cristo também conduziu ou nos conduziu para si, né? Para Ele. Hebreus 7, 25. Hebreus 7, 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, por que Cristo pode interceder por nós, né? Porque ele é divino, ele está assentado à direita de Deus, sendo ele o Filho, né? Como diz lá o versículo 28, aí mesmo em Hebreus 7, o finalzinho, né? Diz que a lei, porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, né? Homens. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho, e o Filho é perfeito para sempre. Então, há uma diferença entre a intercessão humana e a intercessão divina, né? É por isso que nós somos bastante contrários à intercessão de Maria, por exemplo, porque nós não acreditamos na divindade de Maria, né? No sentido de ser ela capaz de nos representar. Porque Maria, o máximo que ela poderia ser, e não é, mas o máximo que ela poderia ser, é um sumo sacerdote homem, né? Ser humano, sujeito à fraqueza. Só o Filho é perfeito. Então, só o Filho tem poder para interceder diante de Deus por nós, né? Essa é uma das razões pelas quais nós descremos de qualquer tipo de teologia que vise colocar os homens, né, como sendo intercessores, seja Maria ou sejam outros santos, né? Porque, embora eles tenham sido ótimas pessoas, e talvez tenham sido mesmo, né? Nós não cremos que eles tenham essa divindade capaz de dar a eles, né, o privilégio que nós cremos ser somente de Cristo, que é estar à direita de Deus, Pai, intercedendo por nós, né? Então, aquela história de que pede à mãe que o filho atende, ela não se justifica pela palavra, né? Porque nós podemos agora diretamente ir ao Filho. Nós não precisamos de outro intercessor, de outro mediador, porque Cristo é esse mediador, né? E nós podemos entrar com coragem, como diz o escritor aos Hebreus, no Santo dos Santos, porque os sumos sacerdotes humanos, eles não conseguiram fazer isto perfeitamente, mas Cristo conseguiu, né? Ele acessou o céu e a presença do Pai. Portanto, nós não precisamos ter receio de entrar na presença de Cristo. Nós não precisamos de outro mediador. Quando Cristo morreu e o véu do templo se rasgou, ali estava uma imagem de que não precisava mais haver distância, né? Bloqueio entre nós e Deus. Nós temos acesso livre à presença do Pai, mediante Jesus Cristo, o Filho. Ele é quem nos conduz, né? Nos apresenta àquele que vai responder às nossas demandas, né? Então, nós já vimos que ele tem poder para manter a natureza humana, guardá-la da ira de Deus e do poder da morte. Ele tem poder sobre os seus sofrimentos, sobre a obediência que ele procedeu em relação ao Pai, e também para interceder por nós. E uma terceira questão é para satisfazer a justiça de Deus. A justiça de Deus, meus irmãos, era a morte, né? Porque a condenação de Adão foi: quando você comer do fruto, você morrerá. O afastamento. Então, nenhum homem seria capaz de pagar esta punição, né? Se todos nós morrêssemos, desde Adão até hoje, todos os homens haveriam de morrer e nenhum deles seria capaz de satisfazer a justiça de Deus. Somente Cristo foi capaz, e ele só foi capaz por ser ele Deus, né? O Filho de Deus, que fez-se homem, não quis ser igual a Deus, antes esvaziou-se de si mesmo para se tornar homem como nós, a fim de cumprir e satisfazer
esta justiça. Deus Pai precisava de alguém que pudesse morrer pelo seu povo. E não poderia ser um homem qualquer, porque nenhum homem conseguiria pagar o valor da dívida. Cristo foi o único que pagou, sendo ele, portanto, Deus e homem ao mesmo tempo. Vamos ver o texto de Romanos, capítulo 3, versículos 24 a 26. Eu vou ler do 21 até o 26, para o parágrafo completo. Paulo fala da lei nos versículos 19 e 20. Ele fala que ninguém é justificado por obras da lei, né? Porque a lei não pode nos salvar, mas a lei, ela revela o nosso pecado. Esse é um dos usos da lei, né? Para que a lei existe? Das razões é porque a lei nos mostra que nós somos pecadores. E aí Paulo escreve assim a partir do 21. Mas agora no sentido do tempo do Novo Testamento, né, com a vinda de Cristo, sem lei, quer dizer, Paulo está dizendo que a lei não existe? Não, Paulo está dizendo que agora Cristo, ele cumpriu essa lei. Então, nós não somos mais julgados para sermos salvos pela lei. Então, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Onde essa justiça foi manifestada? Ele responde: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Não é? Para todo mundo? Não, para aqueles que creem. Certo? Não é para todo mundo, é para aqueles que creem. Não há distinção, porque não há distinção. Todos pecaram, todos os seres humanos pecaram e todos os seres humanos carecem da glória de Deus. Eles estão destituídos, ou seja, eles não têm, né, a glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, veja, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. E eu gosto muito dessa última frase. Para Ele mesmo, quer dizer, o próprio Deus, ser as duas coisas, ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Eu gosto muito dessa última frase, porque mostra que Jesus, ele assumiu o papel de manifestar a justiça, né, de Deus, para que Deus, o Pai, pudesse assumir essas duas funções, de ser o justo e de ser o justificador. Quer dizer, ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Ele é quem produz a justiça em nós e ele é o justo por meio do qual nós obtemos a justiça, né? Quer dizer, isso mostra mais uma vez que não é por nós mesmos, é pela graça, né? Não adianta nós querermos buscar a salvação pelas obras de obediência, porque nós não vamos conseguir. Nós precisamos de uma justiça perfeita, e essa justiça é a justiça de Deus, né, em Cristo Jesus, como Paulo aqui nesse texto tão precioso, né, ele nos mostra. Então, irmãos, nós vimos ali, né, esse terceiro aspecto, para satisfazer a justiça de Deus. Então, se Cristo fosse somente homem, ele não teria condições de satisfazer a justiça. Por uma razão simples, como nós já dissemos, nenhum homem seria capaz de pagar o tamanho da dívida que era aquela exigida por Deus. Nenhum homem, por mais, entre aspas, santo, né, que ele pudesse ser, se nós pegarmos aí os grandes sábios, né, ou exemplos da humanidade, Sócrates, né, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, né, pegarmos esses nomes que foram pacifistas, etc., nós não vamos, mesmo assim, qualquer um destes apresenta pecado e por um pecado apenas já seria suficiente para que eles invalidassem o pagamento completo da dívida, porque a dívida exigia a perfeição, né?
e nenhum deles era capaz de ser perfeito. Por isso, só Cristo poderia, então, satisfazer a justiça. Eu gosto muito desse texto de Romanos, porque Paulo diz aqui, né, a quem Deus propôs como propiciação. Eu já falei com os irmãos, não sei se vocês se lembram, mas esse verbo propor, aqui ele tem dois sentidos possíveis, né, na língua grega. Pode ser propor de apresentar, por exemplo, quando você faz uma proposta, né? Quando você faz uma proposta, você está apresentando. Ó, irmãos, vou fazer uma proposta. Você apresenta um plano, um projeto, né? Então, alguns dizem que Deus apresentou Jesus como sendo a solução para o problema do pecado. Mas existe uma segunda possível tradução, que é no sentido de uma proposta, não como apresentação, mas de uma proposta feita por Deus Pai ao Filho. Então, seria mais ou menos assim, né, na economia ou na conversa da Trindade, né? O Pai chama o Filho e diz, olha, eu quero salvar estes que eu escolhi, e eu preciso que você morra por eles, para pagar a dívida. Você topa? E Cristo teria, então, aceitado o desafio de morrer, e o Espírito Santo aceitado o desafio de convencer estes que o Pai escolheu de que Cristo morreu por eles. Então, é um trabalho triuno, não é? Também é uma possibilidade nesta tradução, nesta compreensão, e eu, particularmente, gosto desta segunda interpretação. Eu penso que ela é mais fiel ao plano trinitário, uma vez que a salvação ela não é apenas de Deus Pai, nem tampouco de Cristo, o Filho, somente, e nem do Espírito Santo. É um trabalho da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós dependemos das três pessoas para a salvação, porque nós dependemos do Pai que nos escolheu, nós dependemos do Filho que morreu por nós, e nós dependemos do Espírito que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Então, é um trabalho da Trindade. Então, por esta razão, eu creio que, de fato, Deus Pai propôs a Cristo que entregasse o seu próprio sangue, porque o texto diz propôs no seu sangue. Então, Cristo deveria entregar o seu sangue voluntariamente, que, aliás, isto aparece lá no Evangelho de João, né? Dizendo que Cristo voluntariamente se entregou, não foi nada obrigado, né? Ou seja, se foi voluntário, é porque ele já sabia do plano do Pai, de que ele, de fato, deveria fazer isso, né? Então, é um texto muito rico, muito interessante, e que mostra mesmo que o mediador, sendo Deus, ele entendeu essa condição, inclusive de se esvaziar, de tornar-se homem, porque esta foi uma das humilhações, né, de Jesus Cristo. Nós vamos ver isso lá na pergunta 46, que fala sobre o estado de humilhação, vai dizer que o estado de humilhação foi exatamente Cristo, por amor de nós, se despir da sua glória divina e se tornar servo, se tornar humilde, homem. Então, imagina Deus se tornar homem, sujeito às fraquezas, sujeito às tentações, embora sem pecado, mas experimentando as privações da humanidade, né? Então, esse é um ponto de humilhação, e Cristo, ele aceitou isso, né? Ele aceitou essa condição, exatamente para que pudesse nos representar. E é interessante, isso tem, irmãos, uma implicação muito forte para a liderança da igreja, né? Especialmente os presbíteros, né? Docentes e regentes, porque o presbiterato, tanto regente quanto docente, é uma forma de você servir o povo de Deus, né? E para servir o povo de Deus, você precisa, muitas vezes, abrir mão exatamente de alguns privilégios, de algumas condições que você teria, de benefícios para você em favor do povo, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Às vezes o presbítero ele gostaria, por exemplo, de ter uma vida, vamos dizer assim, tranquila, no sentido de não ter obrigações na igreja, né? Por exemplo, de ser um frequentador, né?
Mas quando ele assume o presbiterato, ele tem que abrir mão disso. E aí algumas responsabilidades, por exemplo, que vêm sobre ele, privam, não é, de que ele faça coisas que talvez uma outra pessoa faria. Talvez até mesmo o estilo, o comportamento. Há coisas que são mais aceitáveis ao membro da igreja do que, por exemplo, de um oficial, né? de um pastor, de um diácono. Então, é interessante, porque isso tem essa implicação também, né? Cristo, ele deixou a sua glória, né? Ele se despiu da sua glória, como diz lá o texto de Filipenses. Mesmo sendo Deus, ele não usou como usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se, né? No sentido, não que ele perdeu a sua natureza divina, não é isso. Nós não cremos nisso, ele permaneceu Deus o tempo todo. Mas ele simplesmente não quis usar esta prerrogativa, né? Porque ele sabia que ali ele estava cumprindo outra função, que era representar o povo. E para representar o povo, ele precisava ser homem. Nós vamos ver isso mais para frente, porque nós vamos tratar sobre esta questão também da humanidade, né? Mas, então, este é o terceiro aspecto que nós vimos. Primeiro ele precisava ser Deus para suportar a natureza humana, guardá-la de cair debaixo da ira e também do poder da morte. Se Cristo não fosse Deus, ele não venceria a morte, porque nenhum homem é capaz de vencer a morte sem o poder de Deus nele. E lembre-se de que Jesus ressuscitou pelo seu próprio poder, né? E essa é a grande... Ele não foi ressuscitado, né? Não fizeram uma massagem cardíaca em Jesus, né? Ele se ressuscitou, né? Ele, pelo seu poder divino, ele entregou. Por isso que quando ele falava lá que o templo ia cair em 3 dias, ser reedificado, o pessoal não entendia, né? Falava, como assim, né? Você vai construir um edifício desse? Então é impossível, né? Mas ele estava falando a respeito do seu próprio corpo. Quer dizer, ele entregaria, ele cairia, né? No sentido da morte, mas ele se reedificaria 3 dias depois. Então, o poder de Jesus de ressuscitar, e ele provou isso, ressuscitando Lázaro, né? Por exemplo, também a menina, né? A cordeirinha, né? A Talita, lá do Novo Testamento também, a quem achavam que já havia morrido, não, ela só está dormindo, né? E ressuscita. Então, Jesus também demonstrou isso, embora as pessoas não creram nele naquele momento. Nós sabemos que pela incredulidade mesmo do coração, né? Segundo lugar, para dar valor e eficácia aos seus sofrimentos, obediência e intercessão, nós vimos também. Terceiro lugar, para satisfazer a justiça de Deus. Quarto lugar, conseguir o seu favor. Então, nós vamos ver agora Efésios 1:6. Conseguir o seu favor. Ora, nenhum homem conseguiria chegar à presença de Deus, Pai, para conseguir favor, não fosse aquele homem perfeito. Lembre-se lá de de Hebreus. Hebreus diz que Cristo, ele entrou primeiro no santuário, exatamente para que nós pudéssemos entrar depois dele. Então, o primeiro a entrar é Cristo. Nenhum homem consegue entrar por si mesmo, né? É claro que guardadas as proporções, mas imagine que você esteja precisando falar com uma grande autoridade, né? Você não vai entrando lá no Palácio do Planalto, por exemplo, né? E vai subindo a rampa e entra e tal. Eu vou lá falar com Lula, né? Você não passa nem da rampa ali, né? O pessoal já te barra na... Quer dizer, se você não tiver o acesso, quem entra primeiro para te conduzir, você não consegue. A mesma coisa, guardadas as proporções, claro, acontece conosco em relação a Deus, né? Nós só entramos na presença de Deus mediante aquele que pôde entrar de maneira adequada. Veja aí, Efésios 1:6. Paulo está falando aqui sobre os privilégios que nós recebemos. Versículo 3, ele fala, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
ele diz que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então veja, nós somos bem-aventurados e nós temos toda sorte de bênção, mas só temos por causa de Cristo, em Cristo. E aí Paulo começa a dizer, olha, ele nos escolheu nele, em Cristo, quer dizer, a nossa eleição é por causa de Cristo, não é? A predestinação da nossa vida, ou seja, o fato de nós termos uma vida ordenada por Deus em todos os seus critérios, é para Ele, versículo 5. A adoção que nós recebemos por meio dEle, por meio de Jesus Cristo, né? Então, veja que Paulo vai falando tudo por causa de Cristo, em Cristo, nele, para Ele, né? E no 6 ele diz, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente em quem? No amado, que é Cristo. Então, tudo que nós temos por causa de Cristo. Então, quando o catecismo diz aí, conseguiu o seu favor, é exatamente nesse sentido. Tudo que nós temos hoje, desde a eleição até a preservação de nossa vida, nossa filiação, tudo que nós temos, a segurança da salvação, né? Tudo isso depende de Cristo. Cristo conseguiu por nós, né? Tem até um cântico, né, que não sei se diz, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, né? Essa frase é uma frase, não me lembro se o restante do cântico é bíblico, mas essa frase é bíblica, né? De fato é isso, tudo que Jesus conquistou é direito nosso. E não é direito nosso porque você reivindica pelo seu poder, mas é direito nosso porque Ele nos deu, né? Então, Ele conquistou e disse, é de vocês. Então, nós somos favorecidos. Aliás, esse é um sinônimo da palavra graça, né? Que é ser favorecido, né? Uma pessoa que recebe graça é uma pessoa favorecida, né? O favorecimento de Deus em nosso favor. Também, irmãos, quinto lugar, adquirir um povo peculiar. Vamos ver aí, Tito 2,14. Adquirir um povo peculiar. Que povo é esse? Ora, o povo que pertence somente a Deus, um povo diferente. Diferente porque nós somos melhores? Não. Diferente porque nós fomos escolhidos por Ele, por Deus Pai, em Cristo Jesus, para procedermos de uma maneira específica. Tito 2,14, diz assim o texto, né? Paulo está falando aí ele está falando com o Tito sobre a graça que se manifestou Salvador a todos os homens. Essa graça, irmãos, ela educa as pessoas, versículo 12, né? Aqui é uma justificativa, né, Bruno, para a educação cristã, né? Olha a educação cristã aí fazendo efeito. A graça salvadora de Cristo, ela educa os homens, né? Ela faz com que os homens sejam mais sensatos, justos, piedosos, né? Esse é o tipo de educação que nós deveríamos ter. Infelizmente, nós não temos nas escolas esse tipo de educação, né? Nós não temos uma escola que ensine as pessoas a serem sensatas, uma escola que busque, por exemplo, trabalhar a sabedoria, trabalhar a longanimidade, a misericórdia, não é? Isso é educação cristã aqui. E Paulo diz então, né, a Tito aí no versículo 13, aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aí ele vem, o qual a si mesmo se deu por nós. Ele mesmo se ofereceu voluntariamente. E por que ele fez isso? Aí vem a fim de, ou seja, esse foi o objetivo, né, com o propósito de nos remir de toda iniquidade e de purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Um texto também bastante rico, né? Ou seja, em Cristo nós recebemos a vitória sobre as iniquidades, porque Ele nos remiu, Ele nos tirou do tremedal de lama, né? Do poço de lama, Salmo 40, nos colocou sobre a rocha, nos purifica, ou seja, o processo de santificação também depende dEle, né? E
nos faz zelosos de boas obras, ou seja, nos faz obedecer. Olha que interessante. Então, vocês veem que é graça do início ao fim, né? É um favor imerecido ou um favorecimento que nós recebemos do início ao fim, desde a nossa eleição até a nossa consagração. Por quê? Porque o processo de santificação também depende de Cristo. Nós somos purificados por causa dele. Se nós obedecemos, é por causa dele. Ele é que nos faz zelosos de boas obras, ou seja, que nos faz obedientes, né? Então é Cristo, do início ao fim, porque ele mesmo pagou o preço de adquirir para Deus um povo peculiar. Sexto lugar, para dar a este povo o seu Espírito. O próprio Espírito de Cristo se torna também nosso Espírito. João 15, 26. João 15, 26. Vejam que são textos bem conhecidos, né? Textos comuns das Escrituras que nos ensinam esta doutrina tão preciosa da mediação divina de Cristo em nosso favor. João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, Parácletos, né, que é uma expressão grega, que eu vos enviarei. Cristo está falando. Cristo vai enviar o Espírito da parte do Pai. Esse Espírito é o Espírito da verdade, que dele procede, que procede do Pai. Esse dará testemunho de mim. Então, o Espírito do Pai virá até nós para testemunhar a respeito de Jesus Cristo, né? É aquilo que o Charles Spurgeon dizia, que o Espírito Santo é como um grande farol, né? Um grande holofote que aponta para a cruz de Cristo. Você não olha para o farol, você olha para onde o farol aponta, né? É interessante essa imagem. E é isso mesmo, né? O Espírito Santo ele não se volta para si mesmo, ele aponta para o Filho. Então, nós olhamos para o Filho, né? E o Espírito é que nos faz olhar para o Filho. Se não tiver o farol, você não consegue ver o Filho. Então, sem o Espírito Santo, nós não conseguimos ver Jesus. Não é? Nós não conseguimos ver Jesus. Nós só conseguimos ver Jesus como Salvador, como Deus, pela ação do Espírito Santo. É o Espírito que age em nós, porque é Cristo que está dizendo, eu vou mandar o Consolador da parte do Pai, que vai testemunhar a meu respeito. Então, reparem que uma pessoa que não consegue ver Cristo como sendo seu Senhor e seu Salvador, é porque ela não tem o Espírito. Porque se ela tivesse o Espírito, ela veria Cristo como seu Senhor e Salvador. Ela só vai conseguir ver Cristo como Senhor e Salvador quando o Espírito Santo iluminar os seus olhos, né? Os olhos da fé, iluminar o seu coração, ligar a lanterna, né? Para apontar para Jesus. Então, esse é um outro aspecto da divindade de Cristo. Ele deu ao seu povo o seu Espírito. E aí as duas últimas indicações, né? Também a capacidade ou o poder de vencer todos os seus inimigos. Isso, o povo de Deus é capacitado para receber o Espírito e vencer os inimigos. Vamos ver Lucas, capítulo 1, nós vamos ver aqui o versículo 69, Lucas 1. A partir do 69, essa profecia, né, de Zacarias, diz assim o versículo 68, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, veja bem agora, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Os judeus interpretaram isso aqui como algo político, né? Eles achavam que Cristo viria mesmo para depor o Império Romano e se assentar no trono humano, né?
E isso, até hoje, causa muita confusão, até mesmo entre os cristãos, porque os cristãos confundem, às vezes, as esferas, né, da igreja com a esfera civil ou do Estado, achando que a igreja deveria ocupar o poder do Estado, né? É uma discussão que vem de muito tempo. Não é o nosso caso aqui, mas só para mostrar aos irmãos que este é um dos textos que dá ensejo a esse tipo de interpretação. Mas nós não entendemos, né? Os reformados não entenderam este texto como sendo uma profecia para que Cristo assentasse no trono humano, que ele de fato libertasse com espada poderosa, que cortasse a cabeça do imperador romano, né? Mas nós cremos que a ideia aqui é que, de fato, a nossa, como vai ficar claro depois lá nos apóstolos, e o próprio Cristo, né, que combateu a violência de Pedro, por exemplo, que cortou a orelha de Malco, e Paulo, que fala que a nossa luta não é contra sangue, né, não é contra carne e sangue. Então, fica muito claro que o que o texto está profetizando não é uma libertação humana, né? Não é assentar-se no trono do mundo, mas é que ele seja capaz de nos libertar dos nossos inimigos espirituais, não é? Das mãos daqueles que nos odeiam espiritualmente. E, claro, isso pode envolver pessoas, pode envolver seres humanos, pode envolver governos, como tem sido, aliás, né? Deus tem livrado o povo de Israel e depois os cristãos de inimigos mesmo, humanos, como livrou de Faraó, por exemplo, do Egito, como livrou muitos cristãos da perseguição em muitos tempos, como livra hoje alguns dos cristãos da perseguição, né? Então, isso não significa dizer necessariamente que nós cristãos devemos nos preocupar em tomar o poder e assentar-nos no trono humano, mas devemos ter a convicção de que uma das bênçãos que nós recebemos é de termos a capacidade de vencer os nossos inimigos. Então, aquela ideia de que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, e os irmãos estão acompanhando aí, eu postei no grupo, né, aquela situação lá vivida na Colômbia, em que pastores têm sido mortos, né? Já 2 pastores foram mortos, um inclusive com a família toda, né? A igreja presbiteriana foi atacada lá, graças a Deus não houve danos pessoais, né? Mas já foi ameaçada. Eu coloquei lá a palavra do missionário da APMT, né? Então, devemos orar por esses irmãos, e eu creio que, sim, Deus nos livra das mãos desses inimigos também, né? Ali há uma suspeita de que haja uma ação das chamadas Farcs, né? Que são o crime organizado colombiano, a máfia colombiana, né? Seria semelhante aos nossos PCC, Comando Vermelho, né? Aqui no Brasil, dentre outros, as milícias, né? Então, e até conversando hoje com o irmão, ele disse: aí está pertinho de nós, né, pastor? Eu falei: pois é, está pertinho de nós. Colômbia é aqui, né? A gente acha às vezes que está lá no Oriente Médio, que está lá na África. Colômbia é divisa nossa aqui, né? Pertinho. Então, orar por esses irmãos e orar por nós, porque nós não sabemos, né, do nosso futuro, até quando nós poderemos usufruir de uma liberdade religiosa, não sabemos, né? Deus pode querer que sejamos perseguidos por causa da justiça, mas, se formos, essa profecia fala a respeito disso. Nós recebemos poder em Cristo, porque Ele é Deus, de nos libertar dos inimigos. E ainda que tenhamos que morrer pelas mãos humanas, nós cremos que estaremos guardados pelo poder dele, né? Como o próprio Cristo disse, né? Vocês não deveriam temer os homens, porque o máximo que eles podem fazer é matar o corpo. Vocês deveriam temer a Cristo, né? A Deus, porque Ele sim pode matar corpo e alma. Então, o máximo que os homens podem nos fazer é matar o nosso corpo, né? Mas eles não podem nos levar para o inferno. Eles não podem nos condenar, né? Porque Cristo nos salvou. E, aliás, esse é o último ponto, né? Que é conduzi-lo à salvação eterna. Vamos ver? Hebreus 5:9. Cristo, Ele é Deus, porque Ele tem o poder de nos conduzir à salvação eterna. Hebreus 5:9. Nós não estamos nas mãos de um homem, nós estamos nas mãos daquele que é o perfeito Filho de Deus. Então, nós não precisamos, não devemos, né,
duvidar deste poder. Veja aí, os versículos 7 até o 10. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, ou seja, quando era homem, né, na sua humanidade, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte. Aqui ele está falando da oração de Jesus, que ele fez ao Pai, aquela oração que nós conhecemos: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. É disso que ele está falando aqui. E tendo sido ouvido por causa da sua piedade, Deus ouviu a oração do Filho, né? Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Deus Pai não tirou o sofrimento de Cristo, mas o texto diz que ele aprendeu sendo obediente no sofrimento. Interessante isso, né? Às vezes nós pensamos assim: por que Deus permite que nós soframos? Às vezes famílias da igreja sofrem, perdem seus entes queridos de uma forma trágica, né? Esse caso, por exemplo, da Colômbia, que eu acabei de citar, você fica pensando: como é que pode, né? Por que Deus ordena estas coisas? Aqui está uma possível resposta, né? Para que nós possamos aprender por meio do sofrimento. Cristo passou por isso, Cristo também sofreu, né? E aí vem o 9, que é o ponto que destaca ali no catecismo. E tendo sido aperfeiçoado, quer dizer, uma vez que ele venceu, né, o desafio do sofrimento e foi até a cruz, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Interessante. Ou seja, Cristo ele foi obediente, mesmo sendo filho, Deus Pai não poupou do sofrimento, ele sofreu, aprendeu no sofrimento, venceu o sofrimento, então foi aperfeiçoado. Quando nós vencemos o sofrimento, nós somos aperfeiçoados. E, ao ser aperfeiçoado, Cristo se tornou o autor da salvação eterna. De quem? Daqueles que obedecem a Ele. E Ele foi nomeado por Deus como o sumo sacerdote, o único, né? Porque Melquisedeque é único. É por isso que aparece Melquisedeque aqui, porque Melquisedeque ninguém sabe nada sobre ele, né? Ele aparece assim, nós não temos muita informação. Mas a ordem de Melquisedeque, nós sabemos que ele era um sacerdote específico, único. E é por isso que ele é associado aqui, como se o escritor estivesse dizendo: olha, o sacerdócio de Cristo não é o mesmo sacerdócio como estes do Antigo Testamento, que iam lá todo ano, várias vezes ao ano e tal. Não, ele é um sacerdócio diferente, específico, perfeito, e foi de uma vez por todas, ofereceu o seu próprio sangue, não foi sangue de animais. Ele não precisou entrar em templo construído por mãos humanas, ele entrou no céu, um templo construído pelo próprio Pai. Ele não precisa ficar morrendo todos os dias, ele morreu uma vez só. Então, quer dizer, várias situações, né, que apontam para esse sacerdócio especial. E por isso é que nós podemos confiar que ele é capaz de nos conduzir à salvação eterna. Se fosse um homem qualquer e que tivesse falhado, nós não teríamos segurança, por melhor que fosse o libertador humano, né? Vamos pensar num grande libertador aí, um grande rei, Davi, por exemplo, não é? Um grande Sansão, Gideão, grandes homens, né? Moisés, o grande libertador. Mesmo que nós estivéssemos acompanhados desses homens, nós não teríamos garantia de que chegaríamos ao céu, porque nós estamos acompanhados por homens e eles podem falhar, né? Mas aquele que é perfeito, ele não falha. Então, por isso, nós podemos ter a certeza, a garantia da vida eterna. Então, meus irmãos, hoje a gente fez basicamente a leitura dos textos, né? Não explorei aqui a teologia da divindade de Cristo, pretendo fazer isso nos próximos estudos, né? Falar sobre a divindade, mas veja que a resposta ela já nos dá uma amplitude, né? Bem significativa da razão pela qual Cristo precisava ser Deus. Né? Por todas estas razões, especialmente porque nós precisávamos de uma garantia, de alguém que pudesse mesmo vencer a morte.
E nós não teríamos essa garantia se fosse um homem como nós, não é? Qual de nós aqui teria condições de falar, não, eu vou e vocês podem, né, confiar? Nenhum teria, nós não teríamos condições de fazer isso. Então, Cristo fez isso e, por isso, Ele garantiu a nossa salvação. E todas essas bênçãos, como nós vimos lá em Efésios, né? Tudo que Jesus conquistou, Ele conquistou para o nosso benefício. Ele abriu o caminho, então nós podemos entrar na presença do Pai sem qualquer tipo de restrição, porque nós estamos nele. Ah, pastor, mas eu sou pecador, sou miserável, eu penso coisas que são pecaminosas, eu faço coisas pecaminosas. Será que Deus me aceita? Sim, Deus te aceita porque Ele não está aceitando você, Ele está aceitando Cristo. Se você estiver com Cristo, Ele te aceita. Se você estiver sozinho, não, aí Ele vai te repelir mesmo. Mas se você for com Cristo, disposto, portanto, a confessar os seus pecados, reconhecer a sua pobreza espiritual, bem-aventurados os humildes de espírito, né, os pobres de espírito, chorar pelos seus pecados, você vai entrar sim. Cristo te apresenta, né? Então, não há pecado que Deus não possa perdoar sendo acompanhado por Cristo Jesus, né? Aliás, o único pecado, como diz o texto bíblico, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, é exatamente isso, né? É a negação do poder do Espírito na vida de alguém, que é a própria impiedade, a própria incredulidade, né? Esse é o tão famoso pecado contra o Espírito Santo. É aquela pessoa que rejeita a ação do Espírito Santo. E ela rejeita porque foi feita para rejeitar mesmo. Como diz o texto de Provérbios, até o ímpio foi criado para o dia da calamidade. Então, eles vão rejeitar mesmo, porque este é o poder de Deus, com a sua ira, com a sua justiça na vida dessas pessoas. Mas todos aqueles que o Pai chamou na eternidade, estes ouvirão a voz do Espírito de Cristo e crerão no Senhor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, né? Elas são do meu aprisco. Nada vai tirá-las de mim. Eu vou guiá-las até o fim. É o bom pastor. Salmo 23, é aquele que nos guia pelos passos verdejantes e vai conosco até o final, né? Então, irmãos, por isso Cristo precisava ser Deus. Se Ele fosse só homem, nada feito, não teria como nos representar de maneira perfeita. Amém, né?